Olá! Seguimos nossa conversa sobre segurança em edificações, explorando o novo regulamento de segurança contra incêndios de São Paulo, né? O decreto 69.118 de 2024. E sabe algo que me chamou a atenção foi a definição de mezanino. Parece uma coisa simples, né? Mas eu estou suspeitando que as implicações são maiores do que parecem assim à primeira vista. Poderia nos ajudar a desvendar o que exatamente define um mezanino para essa nova legislação? Claro, com certeza. E é um ponto bem crucial mesmo, porque, como a gente vai ver, essa definição, ela tem efeitos diretos, sabe, nas exigências de segurança. O regulamento, lá no artigo 3º, inciso 28, ele define mezanino assim, olha: pavimento ou pavimentos, né, que subdividem parcialmente um andar e cuja somatória não ultrapasse 1/3 da área do pavimento do andar subdividido. Interessante. Então, são dois critérios-chave aqui. Tem que ser uma subdivisão só parcial de um andar, não um andar inteiro, certo? Exato. E tem esse limite numérico bem específico de 1/3 da área. Qual que é a consequência prática mais importante de se encaixar ou não nessa definição, especialmente nesse limite de área? Então, aí que está o ponto central. O artigo 16, inciso 4, desse mesmo decreto, ele estabelece algo muito importante. Ele diz que os mezaninos que cumprem essa regra do 1/3 da área, esses mezaninos não são considerados no cálculo da altura total da edificação. Isso para fins das exigências de segurança contra incêndio, claro. Entendi. Mas por que isso é tão relevante? Qual a lógica por trás de excluir um mezanino desse cálculo da altura? Não é um piso a mais, de certa forma? É uma boa pergunta. A lógica, geralmente, está ligada à forma como o fogo e principalmente a fumaça se comportam no espaço, né? O mezanino, por ser aberto, por ser parcial, ele interage com o volume do andar de um jeito diferente de um pavimento completo fechado. Ele pode não compartimentar o incêndio da mesma maneira, entende? O que, assim, do ponto de vista da análise de risco, pode justificar um tratamento diferente no cálculo da altura. E a altura é um fator-chave, né, para determinar o nível de risco e as medidas de proteção que vão ser necessárias. Faz sentido, faz sentido. Então, essa exclusão do cálculo da altura acaba afetando diretamente as exigências de segurança que vão ser aplicadas ao prédio, é isso? Exatamente, isso impacta direto na classificação da edificação quanto à altura. E aí a gente tem que lembrar que categorias de altura diferentes, elas disparam exigências progressivamente maiores, né? Coisas como sistemas de hidrantes mais robustos, talvez detecção e alarme mais complexos, ou até mesmo, em alguns casos, a obrigatoriedade de chuveiros automáticos, os sprinklers. Então, uma edificação com um mezanino que se enquadra certinho na definição pode acabar sendo classificada como mais baixa do que seria se aquele mezanino contasse como um pavimento inteiro. Ou seja, isso muda significativamente todo o pacote de segurança que vai ser exigido. A área do mezanino vira um fator decisivo para o nível de segurança que a norma impõe. Entendi. Então, o que a gente está vendo aqui é que uma questão que parece puramente de design, de arquitetura, o tamanho de um mezanino, tem um peso regulatório gigantesco. Define o nível de proteção contra incêndio para o edifício todo. Uma diferença, às vezes, de poucos metros quadrados pode mudar completamente as exigências. É isso. Precisamente, exatamente isso. Em resumo, para esse regulamento, o mezanino não é só um nível intermediário, andar no meio, não é só isso. É uma estrutura que precisa atender a critérios de área bem específicos e o cumprimento desses critérios tem consequências diretas, muito práticas, para as normas de segurança que vão ser aplicadas naquela construção. É um exemplo muito claro de como um detalhe, às vezes pequeno, na definição normativa, reverbera em todo o projeto de segurança. Perfeitamente compreendido. Fica então a referência fundamental para quem lida com projetos ou segurança predial. Decreto Estadual número 69.118, de 9 de dezembro de 2024. Vamos continuar a explorar outros pontos importantes desse regulamento nas nossas próximas análises, né? Sim, com certeza. E só para deixar uma reflexão final, né? Se a definição que parece simples de um elemento como o mezanino tem um impacto tão direto, tão significativo nas exigências de segurança, que outras definições nesse mesmo regulamento a gente pode pensar em termos como
andar, pavimento, ou mesmo a forma como se define a própria altura da edificação, que também tem suas particularidades lá no artigo 16, né, com exceções e tudo, que outras definições poderiam ter consequências igualmente importantes e talvez até subestimadas para a segurança real das nossas edificações no dia a dia? Fica aí a provocação para a gente pensar um pouco além do óbvio na leitura da norma.